Primeiro ponto que eu queria abordar é a questão do atendimento fraterno. Muitas pessoas têm me perguntado porque eu acabei escrevendo um livro sobre atendimento fraterno pela Federação Espírita de Goiás, estudando um pouco mais sobre esse tema e como o Centro Espírita poderia melhor atender os objetivos do Espiritismo pela via do atendimento fraterno, levando consolo e orientação para as pessoas. Então, existem inúmeros cuidados que estão nessa obra Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, a respeito do não aconselhamento, do atendimento em dupla, de como fazer o manejo para não entrar na problemática das pessoas, mas sim para trazer a questão doutrinária, que é o que melhor nós temos a oferecer. São várias orientações que estão no livro e também no meu canal no YouTube, Marlon Reiki Down, com uma série de vídeos, são 18 vídeos explicando estes elementos, trazendo alguns casos e favorecendo algumas reflexões sobre a ética, como nos posicionarmos e as questões técnicas do manejo do atendimento. Levado em consideração estas questões, nós podemos transpor o atendimento fraterno pela internet. E podemos sim realizar atendimentos virtuais, não há nada que nos impeça destas questões, porque a única coisa que muda é que antes nós estávamos numa sala física com duas outras pessoas, um atendente, dois atendentes e um atendido. Então éramos 3 pessoas numa sala de atendimento e hoje nós podemos transpor isso para o ambiente virtual. É claro que o ideal seria nós termos algumas plataformas como o Zoom, outros caminhos que as pessoas estão usando, que permitem um contato pela internet, sem precisarmos propriamente do telefone da pessoa. E muita gente ficou alvoroçada com isso de vai acabar passando o contato para o indivíduo e depois eles vão continuar conversando ou a pessoa vai continuar demandando. Mas veja, se o atendente ele tem clareza de qual é o seu trabalho, não é o fato de uma pessoa, do atendido ter o contato telefônico, que vai fazer com que isso se transforme num aconselhamento ou num outro tipo de acompanhamento que não caberia no centro espírita. E isso é uma questão ética, de orientação do atendente. Porque no centro espírita também acontecia assim. Nós podemos ter no regimento interno a organização de que não pode passar o contato, de que não deve fazer aconselhamento, mas depois estas pessoas se encontram na palestra, fora da palestra, no grupo de estudo, e o atendente que não sabe o seu papel, que não entende os prejuízos do aconselhamento, frustrado porque queria ser psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa assim, vai ter uma conduta equivocada frente ao atendido, tentando manter um contato após o atendimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o problema não é da questão internet, virtual ou não virtual. O problema é a questão ética, é a capacitação dos trabalhadores, a qualificação dos trabalhadores e uma boa avaliação de quem tem condições de trabalhar no atendimento fraterno e de quem não tem. Talvez no atendimento fraterno seja a avaliação mais severa que a gente precise fazer de trabalhador no centro espírita, porque as pessoas estão fragilizadas quando nos procuram, muitas vezes é o primeiro contato no centro espírita, e além disso, nós estamos falando de muitas possibilidades de atrapalho no meio do caminho se não tiver um atendente bem orientado. Então isso são problemas de formação, de seleção, de organização e de ética na casa espírita. Mas se esses trabalhadores estiverem bem orientados, não há problema nenhum de transpor para o ambiente virtual. Todos os questionamentos que as pessoas têm me trazido, eu digo, isso não é o problema do ambiente virtual, isso é o problema de formação. Isso é o problema de ética do atendente. Isso são problemas que não têm a ver com a questão online ou presencial. Então precisamos atentar. Talvez fazer
reuniões com os atendentes para conversar sobre esse ambiente, reforçar a questão dos cuidados, ou os contratos que nós precisamos ter com a equipe de trabalhadores, a questão da ética, por que não aconselhar, por que não continuar um suposto acompanhamento, mas queria deixar claro, isso não é o problema da dimensão online, e por causa disso nós não deveríamos evitar de fazer o atendimento online. Por causa disso nós deveríamos ter evitado de fazer atendimento presencial e termos qualificado as nossas equipes. Agora, nós estamos no meio de uma pandemia. Muitas pessoas têm feito crises de ansiedade, inúmeras outras vivendo processos depressivos, crises no relacionamento. Já há algumas pesquisas mostrando os índices de divórcio aumentando e as pessoas com maiores problemas em casa, estresse com os filhos que não vão para a escola e, além de não ir para a escola, acabam trazendo maiores demandas para os seus pais que estão em casa e, além do seu trabalho, tem que dar conta destas crianças, da empregada que não está mais vindo ou da babá que também não está vindo. E assim nós estamos vivendo um momento de grande turbulência emocional. As pessoas estão precisando de orientação, estão precisando de suporte, estão precisando de alguém que diga: você precisa lembrar de parar e orar, porque é com a oração que você vai se fortalecer para os desafios da vida, porque a gente não sabe até quando vai viver isso aí. Nós precisamos nos alimentar de boas leituras. É momento de você encaixar, nem que seja uma pequena leitura todos os dias, na parte da manhã e na parte da noite, para você se reconectar com Deus. As pessoas precisam ouvir coisas que talvez para nós que já estamos na doutrina espírita, elas são um tanto óbvias, de que você precisa fazer oração, de que é importante você tentar meditar, fazer boas leituras, não entrar nesta vibração porque há uma energia de medo, uma energia de revolta, uma energia de insegurança predominando na psicosfera do nosso planeta, e nós não podemos entrar em contato com essa sintonia, ou melhor, precisamos cuidar, porque do mesmo modo que existe esta vibração um tanto perturbadora, existem inúmeros espíritos se movimentando de todos os lados para nos auxiliar, espíritos superiores, neste importante momento que vivemos. Então, por vezes, o atendimento fraterno, ele pode fazer muita diferença naquela família que está descambando, naquela pessoa que mora sozinha e que, por conta do isolamento, está pensando que o melhor é se matar, para aquela outra que está deprimida e se culpa por estar deprimida, quando a gente poderia dizer: meu Deus do céu, você precisa de um acompanhamento profissional, precisa retomar a vivência do Evangelho e entender que sim, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos imperfeitos, não se exija tanto, não se cobre tanto. Nós precisamos de acalento, e o Evangelho tem este acalento para nos oferecer. Nós precisamos reforçar o contato com Jesus, e a doutrina espírita nos fala do contato com Jesus. Nós precisamos relembrar as pessoas do contato com o seu mentor espiritual, falando do Livro dos Espíritos, naquela questão extraordinária, se eu não me engano é 485, 495, que fala dos mentores espirituais, que são espíritos extremamente evoluídos, que estão ao nosso lado para nos auxiliar e que nós devemos demandá-los o tempo todo em busca de orientação. Então veja, a doutrina espírita tem muito para auxiliar as pessoas. Nós estamos vivendo um momento de grande turbulência por conta dessa pandemia, e não é o ambiente virtual que vai deturpar o atendimento de trabalhadores qualificados. Se nós temos pessoas desqualificadas na nossa casa trabalhando, elas então devem ser afastadas do trabalho até que sejam melhor orientadas, elas devem ser requalificadas, elas podem atender em duplas e nós vamos refazendo contratos de atendimento, mostrando aonde ela está cometendo os erros e o que ela poderia fazer para não reincidir nos mesmos erros, mas não podemos deixar de atender as pessoas num momento tão delicado, que é este momento que nós estamos vivendo.
Reforço que existem muitas questões delicadas e éticas que precisam ser atendidas. Temos aí o livro, há muito material na internet sobre as questões éticas do atendimento fraterno, mas não podemos virar as costas para tantas pessoas que sofrem. Então eu tenho visto alguns centros espíritas se organizando a partir dessa orientação, e o que mais me chamou a atenção foi o pessoal de Criciúma, o Fábio, amigo querido. A gente estava trocando ideias e daí eles organizaram de uma maneira incrível, onde a pessoa entra em contato pelo WhatsApp da casa. E a partir do WhatsApp da casa, que a pessoa ali seria o recepcionista, como nós tínhamos na casa espírita, ele vai ver quem que está disponível para fazer o atendimento fraterno, em qual momento, e se nós conseguirmos um ambiente neutro como uma plataforma, bem, se não conseguirmos, podemos fazer pelo WhatsApp. Veja que o WhatsApp permite fazermos atendimento em 3 pessoas, diálogo inclusive em 4 pessoas, e isso tira aquela conotação de intimidade, de aconselhamento e de acompanhamento terapêutico que não cabe no atendimento fraterno. Então, não importa qual é a ferramenta que você vai usar, o que importa é a postura ética. Se nós fizemos o atendimento e a pessoa me procura novamente pelo meu contato dizendo: Marlon, mas e sobre aquela questão? Eu, que sei qual é a postura do atendente fraterno, vou fazer o mesmo manejo que eu faria no centro espírita. Porque quando nós fizemos o atendimento fraterno no centro espírita, nada privava a pessoa de na outra semana, ao me encontrar, vir me procurar e dizer: Marlon, você lembra aquilo que eu te falei do atendimento fraterno? E se o atendente não tiver claro, ele vai querer dar continuidade ao atendimento lá no centro espírita. Não é o problema do ambiente virtual, é o problema da qualificação do trabalhador. Eu, entendendo a dimensão do atendimento fraterno, os problemas do aconselhamento, vou dizer para a pessoa: olha, lembra, as nossas orientações elas estão lá no Evangelho, elas estão no Livro dos Espíritos. Se você precisar, eu posso te ajudar a encontrar os temas que você precisa ler, mas quem vai trazer as respostas para a tua vida, quem vai te esclarecer e te orientar são aquelas obras. Ah, mas eu não encontrei, então eu posso te ajudar. Qual é o tema que você está procurando? Ou você leu o suficiente? E aí eu explico como ler, como estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, porque são livros complexos, porque merecem que a gente se debruce sobre eles por um longo tempo para conseguir entender. Podemos falar de obras complementares, dependendo do tema, mas são as orientações doutrinárias que nós faríamos, evitando o aconselhamento e acompanhamento terapêutico do mesmo modo presencial. A pessoa me manda mensagem dizendo: eu queria conversar de volta. Olha, como no centro espírita, você precisa falar com o pessoal da recepção e eles vão te encaminhar para quem queira fazer o atendimento. Ah, mas eu queria conversar com você. Veja bem, talvez você ficou um pouco confuso porque eu tive uma postura de acolhimento, de te auxiliar, mas quem dá as orientações é a doutrina espírita, são aquelas obras, então não vai fazer diferença eu atender ou outra pessoa atender, porque você precisa buscar tua resposta na doutrina espírita. Ah, mas é que eu queria falar de outras coisas. Pois bem, estou percebendo que você tem uma demanda de falar, que você está precisando de um acompanhamento. Esse acompanhamento o Centro Espírita não pode oferecer. Esse tipo de acompanhamento é feito por profissionais especializados. O psicólogo, o psiquiatra, são profissionais que vão proporcionar esse tipo de acolhimento com determinadas intervenções. Então, embora o Centro Espírita esteja aqui para te ajudar, embora a doutrina tenha um cunho terapêutico e possa fazer diferença na tua vida, é importante que, paralelo a isso, você procure uma psicoterapia para fazer acompanhamento com um profissional especializado. Reforço, o nosso problema não é a questão online. O nosso problema é a ética, a formação do trabalhador e a capacidade de manejo. E para isso nós temos muito material. Ainda há tempo de qualificar as equipes, ainda é momento de discutir com os trabalhadores do atendimento fraterno, porque independente de quantos meses mais nós teremos de trabalho no ambiente virtual ou não, estas questões éticas elas são importantes para todo trabalhador na casa espírita, no ambiente físico. Então, você que faz parte da casa espírita, que coordena o setor ou que seja presidente, pense neste investimento, que não será em vão
quando nós estamos discutindo do ambiente virtual, porque as questões éticas precisarão sempre estar permeando o nosso trabalho físico, tá? Essas são algumas das orientações para o atendimento fraterno. E eu ainda estou fazendo aqui alguns outros vídeos para a gente discutir sobre os grupos de estudo, sobre as palestras e sobre o tratamento espiritual. Até breve.